A taxa Selic foi de 2% para 11,75% e a perspectiva é que ela ainda suba mais. Então o que isso vai impactar no seu bolso? No vídeo de hoje vou falar tudo sobre taxa Selic. Olá investidor, eu sou o Marcelo Souza Filho e esse é o canal Capitalizado. Vamos começar pelaquela pergunta, o que é taxa Selic? Taxa Selic é um instrumento monetário que o governo utiliza para poder conter a inflação, principalmente. Então, o Copom, que é o Comitê Monetário, ele se reúne de 45 em 45 dias para decidir qual é o valor da taxa Selic. O objetivo dele é conter a meta de inflação. Qual que é a meta de inflação do Brasil? Nos últimos anos, essa meta foi 5%. Se a gente retroagir nos últimos 12 meses, a inflação está bem acima dos 5%. Ela está em 12%, 11%, se eu não me engano, nesses últimos 12 meses. Então, o que o governo tem que fazer para conter essa inflação? Então, ele sobe a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, o governo ele quer enxugar o dinheiro. Ele quer que o dinheiro gire menos na economia para poder aquele preço que está galopante, que está subindo, porque o dinheiro estava girando bastante, o dinheiro estava muito fácil na economia, ele começa a ficar mais escasso. Quando ele fica mais escasso, tudo que está subindo de preço começa a voltar e começa a controlar essa alta de preços que é essa inflação. O que contribui mais com essa inflação? Quando a gente olha, por exemplo, commodity, se a gente vê milho, soja, boi, quando essas commodities sobem muito de preço, a inflação dos alimentos é impactada. Uma das principais commodities que impacta a inflação é o petróleo. A recente alta do petróleo fez com que a inflação fosse um problema no mundo todo hoje. Então hoje o mundo vive um problema muito grande, que é a inflação, e o Brasil fez a tarefa de casa, foi o primeiro país a subir a taxa de juros e provavelmente será o primeiro país a sair dessa inflação. Qual que é o problema desse petróleo? A gente está vivendo hoje, no dia 3/4, quando estamos gravando esse vídeo, o petróleo está acima de $100. Quando o petróleo, se ele realmente subir até os $180, que é o que os analistas estão prevendo, quer dizer que a gente pode ter uma inflação ainda maior. Se acontecer essa inflação ainda maior, pode ser que essa Selic, que é uns 75, e está com uma previsão de 12,75, pode ser que a Selic suba ainda mais. Então, taxa Selic é um instrumento que o governo tem para poder conter a inflação, basicamente. Agora, quais são os impactos dela na economia? Quando a gente sobe muito a taxa Selic, fica mais caro para você pegar um empréstimo. Então você que é investidor, você que é empresário, se você precisa colocar dinheiro no seu negócio e a taxa Selic está 11,75, provavelmente você vai pegar um dinheiro emprestado com taxas superiores a 11,75. Por que ela será superior a 11,75? Porque se o custo do dinheiro é 11,75, o banco ele tem que lucrar. Então ele provavelmente vai te emprestar a CDI mais 3, CDI mais 5. Cada banco tem ali a sua política de ganho financeiro. Então, dessa forma, você tem um custo mais elevado para captar dinheiro, para você colocar no seu negócio, e você tem que repassar esse preço do dinheiro nos seus produtos. Vamos supor que você tem uma padaria, um exemplo. Você vai fazer o seu pão, você vai precisar de empréstimo para fazer essa padaria rodar, então você vai repassar o custo para aquele pãozinho que você está vendendo. Então por isso é que a alta na taxa de juros, ela impacta diretamente nas empresas brasileiras. E o que isso vai impactar também no seu bolso? Pensa como um investidor. Se você é um empresário e também um investidor, se você vai gastar esse dinheiro com algum projeto e a taxa Selic está 11,75, então você tem que ter um retorno acima de 11,75, porque senão tal projeto não faz sentido algum para você. É melhor você deixar esse dinheiro parado na renda fixa,
que você vai ganhar mais sem fazer nada, com os braços cruzados. Então esse é o custo do dinheiro. Então ele vai impactar em tudo na economia, né? Principalmente nos empregos, né? Porque se você ganha muito dinheiro, se você ganha uma taxa muito interessante para o dinheiro ficar parado, provavelmente você não vai querer tirar ele de uma aplicação conservadora, colocar em risco para gerar mais empregos. Então a gente fala que isso é uma política contracionista, né? A política ela passa a ser uma política de incentivo quando a taxa de juros Selic está caindo, e aí é mais interessante você tirar esse dinheiro de uma aplicação segura, se ela não rende bem, para você colocar em risco, assim você gera emprego, você faz o dinheiro circular mais na economia. Então a gente está vivendo um ciclo inverso nesse momento. Eu quero lembrá-los de dar um like nesse vídeo, se você está gostando, se está fazendo sentido para você, dá o like no vídeo, faz a inscrição no nosso canal e sempre que tiver outro vídeo você também vai recebê-los se também clicar nesse sininho. Quais os impactos da Selic nos investimentos? Então, os impactos principais da Selic nos nossos investimentos é que conseguimos ganhar sem correr risco 11,75 hoje, se essa taxa Selic está 11,75. Então é muito importante saber fazer essa leitura, principalmente porque você pode comprar título público federal que ele tem uma taxa pré-fixada, ou aquele título público federal que é atrelado à taxa Selic. Então, se você acredita que esse petróleo pode chegar a 180 dólares, provavelmente a taxa Selic vai ter que subir ainda mais para poder conter essa inflação que vai ser galopante. Então, você tem que comprar títulos agora que são atrelados à taxa Selic, né? O Tesouro Selic, por exemplo. Agora você consegue também comprar título Selic pré-fixado, se você acredita que essa taxa Selic chegou no pico, né, que ela não sobe mais do que os 12,75, que o Banco Central já anunciou que teremos essa taxa até o fim do mês de abril. Então, se você acredita que o Banco Central está correto na sua previsão, você pode comprar títulos pré-fixados, porque se no futuro próximo a taxa Selic começar a cair, você vai fixar o seu rendimento ali em 12,75, que é uma ótima estratégia se você acertar essa previsão. Então, por isso é muito importante você saber acompanhar a Selic e saber o que é que faz com que ela tenha que subir ou cair, saber fazer essa previsão de taxa Selic futura, né? Bolsa de valores, você também consegue acompanhar essa taxa de juro futura através do DI. Você consegue ver o DI do ano que vem, de 5 anos, 10 anos. Inclusive, a maioria dos analistas costuma acompanhar a taxa de juros de 10 anos, que ela impacta diretamente na precificação de ações de empresas, por exemplo. Perspectivas para a taxa Selic de 2022, tudo depende da inflação dos alimentos, tudo depende do quanto vai subir minério de ferro, commodities, né, como minério de ferro, petróleo. Então eu pessoalmente acredito que essa taxa Selic pode subir um pouco mais do que 12,75, tá? Se realmente o petróleo continuar subindo tanto quanto os analistas acreditam. Então é isso, espero que tenham gostado do nosso vídeo sobre taxa Selic. Não esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais e até a próxima!